Ponto de partida de sexta-feira, como vocês sabem, hoje não tem um TP na minha frente, sou eu reagindo direto na lata aos comentários que vocês fazem, às perguntas, às provocações. E eu queria começar hoje com uma super interessante, porque deixa um pouco clara sobre a ideia de como democracia funciona. É do Isamaro de Araújo, foi feito no vídeo de segunda-feira. Meu caro, eu não escolhi nada disso. Nenhuma das regras que regem o país foi construída com a minha participação, nem dos meus ascendentes, nem dos meus amigos, nem dos meus vizinhos, nem dos seus parentes, nem dos meus colegas de trabalho. O jeito que o país funciona hoje é uma escolha, e não minha, mas de quem quer dominar e ganhar com isso. Se quiser discutir modelos de país que funcionariam, estou à disposição, mas aceitar esse modelo corrupto, seletivo e que assegura os privilégios dos privilegiados não é o modelo que desejo, mas é o modelo que me vendem. Isamaro, a não ser que você seja filho de imigrante e não tivesse direito ao voto em meados da década de 1990, desculpa. A maneira como o país funciona foi feita com o voto dos seus ascendentes ou talvez até do seu próprio voto. Do que eu estou falando aqui? A gente tem uma Constituição. Os parlamentares que tomaram decisões a respeito de como que a Constituição seria, tudo mais, eles foram eleitos em 1986, assumiram seus cargos para a Assembleia Constituinte em 1987, e entre 1987 e 88 escreveram uma Constituição Federal. Desde então, todas as mudanças que foram feitas na Constituição, além disso, a boa parte das leis que nós usamos para decidir como que o parlamento funciona, como que as eleições são organizadas, tudo isso foi modificado ou feito do zero pelo Congresso Nacional. Então, cada voto que você dá em deputado federal, cada voto que você dá em senador, é a sua participação na maneira como essas escolhas foram feitas. Aí você pode se virar e falar, mas nenhum dos parlamentares em que eu votei jamais foi eleito. É possível que isso tenha acontecido, certamente é provável. Deve ter muita gente por aí cujos parlamentares em quem votou não deram sorte, não foram escolhidos, tudo mais, mas esse é o jogo numa democracia. A única alternativa que existe para a gente conseguir construir um Estado no qual você poderia, de alguma forma, participar da escolha sem passar por um processo eleitoral seria uma ditadura em que você fosse o ditador. Ou então que você tivesse algum tipo de influência direta no ditador. Fora isso, o modelo que nós temos é um modelo de democracia liberal. E o modelo de democracia liberal funciona dessa forma. A gente vota em parlamentares, eles escrevem primeiro uma Constituição, depois de um tempo eles fazem todas as atualizações nas leis, as novas leis, etc. Aí você pode se virar e falar, mas não é justo, eu queria participar diretamente. Tudo certo, eu compreendo. Um dos problemas da participação direta é que nós somos 203 milhões de pessoas. Mas tudo bem, vamos partir do princípio, afinal de contas a gente está num tempo digital em que todos poderíamos votar. Não, para com esse negócio, desmancha parlamento, tem coisa para ser votada, tem legislação para ser escolhida, então cada projeto de lei que tiver tantas milhões de assinaturas é um projeto que vai ser exposto à votação de todos nós brasileiros através de um app. O app Congresso de Todos, que tem para Android e iOS. Digamos que vai ser assim. Democracia direta. Qual o problema da democracia direta? Os problemas são dois. Primeiro, parlamentares não são pessoas sozinhas. Cada parlamentar tem o direito a uma equipe. Isso quer dizer que ele tem, dentro da sua equipe, grupos de especialistas em legislação, na parte judicial, na parte econômica, tudo mais. Cada parlamentar dá um perfil que escolhe dar
ao seu gabinete. Quer dizer, ele tem muitos técnicos que estudam os projetos, eles têm esse potencial, pelo menos. A maioria de nós, cidadãos brasileiros, não temos, né? Então a gente tende a votar a partir da pouca informação que temos. E isso iria querer dizer que, num cenário ideal, para todo mundo votar e decidir o que vai virar lei, o que não vai virar lei, se fosse um cenário de democracia direta, no mínimo a gente ia ter que contar com o compromisso de todo mundo separar algumas horas por dia para estudar todos os assuntos e virar de alguma forma especialista em economia, em meio ambiente, ciência, em todos os temas sobre os quais a gente legisla, né? Um dos motivos pelos quais a gente terceiriza essa função é que, ora bolas, ao menos a gente está indicando pessoas que terão tempo livre, porque esse vai ser o trabalho delas para analisar legislação. E muito deputado, muito senador leva isso muito a sério, tá? Aí você pode dizer, tudo bem, mas a maioria, sei lá, vamos pela aquela frase do Lula, né? São 300 picaretas com um anel de doutor. Tá, tudo bem, mas são as pessoas que nós elegemos. A alternativa qual é? São outras pessoas? Qual outro problema da democracia direta? A democracia direta, na verdade, ela muito rápido vira uma ditadura da maioria. Entende? Se nós somos 51% de conservadores e 49% de progressistas, por exemplo, os conservadores sempre vão ganhar, sempre vão tomar as decisões e para 49% de brasileiros as decisões vão ser ruins. Agora, pensa que não é só a questão política, conservadores versus progressistas. Imagina como é que vai ser uma... Cara, enfim, a gente poderia aqui ir longe. Isso vira uma ditadura da maioria. E uma das coisas que uma democracia tenta resolver é dar acesso à voz aos grupos minoritários de uma sociedade. E às vezes os grupos minoritários não é aquele grupelho de 0,5% de pessoas que tem, sei lá, obsessão por X. Às vezes minorias são minorias de 40%, de 50%, entendeu? De 49%, sabe? Então, você participa sim dessas decisões. Você participa através do seu voto. E se você não vota, essa é uma escolha ativa de não votar, de não participar. Se você vota e perde, você participou, você teve uma chance. Talvez você tenha que repensar como você vota. Votar de forma mais estratégica. Para você votar de forma mais estratégica, você precisa compreender como que o sistema eleitoral funciona. Você participa das decisões numa democracia quando você acompanha o noticiário, quando você acompanha o que está acontecendo, quando você lê muita gente, assiste a muitos vídeos e forma opinião a respeito das coisas que estão acontecendo. Quando você vem para a internet e faz comentários como esse aqui que você fez, entendeu? E participa do debate público e tenta influenciar de alguma forma o debate público, convencer mais pessoas a respeito das suas ideias. Todas essas são formas de participar de uma democracia. E todas essas são formas que estão abertas a cada um de nós brasileiros, percebe? Então, a maneira de a gente participar, a maneira de nós como sociedade participarmos, produzirmos um Estado no qual a gente tenha a capacidade de autogestão, ou seja, nós nos governamos, não é um ditador qualquer que cai do céu e por qualquer motivo se outorga toda a autoridade. A única maneira de fazer isso que a gente conhece é essa, há desse processo democrático e ele funciona com o tempo melhor do que qualquer outro regime já estabelecido para produzir um bem-estar geral para a sociedade e para a população. O Brasil hoje é um Brasil muito melhor do que o Brasil de 30 anos atrás. É um Brasil ainda melhor do que o de 60 anos atrás. É um Brasil ainda muitíssimo melhor do que o de 100 anos atrás para a maioria dos brasileiros. E desconfio, provavelmente, a não ser que você descenda de pessoas que eram muito ricas e que perderam toda a sua fortuna ao longo dos últimos, sei lá, 180 anos, tenho certeza de que é um Brasil muito melhor também para você. Agora,
existe uma última maneira de você interferir nesse projeto, que é se filia um partido e se candidata. Aí você pode ter voto direto. Basta você convencer um bocado de gente a votar em você. É o jogo. É como funciona. Não é? Gente, eu sou Pedro Doria, editor do Meio. Olha, segunda-feira que vem, eu tô falando da segunda-feira, deixa eu pegar aqui a minha agenda. Eu tô falando da segunda-feira, dia 24 de julho. Às 19 horas, às 7 horas da noite, eu vou dar uma aula. Essa aula é uma aula que está aberta a todos os assinantes premium do Meio. E é uma aula na qual eu vou falar durante um tempo e a partir daí eu vou responder as perguntas, as questões, aos comentários de todo mundo que estiver ao vivo. Quer dizer, ela vira um diálogo muito rápido. Essa aula está aberta para todos os assinantes premium do Meio e faz parte de um curso que eu organizei sobre a Nova República, sobre o que aconteceu do fim da ditadura até aqui, onde que a gente deu certo, onde que a gente deu errado, o que a gente acertou, o que a gente errou. É uma aula que eu estou tentando construir de forma, é um curso que eu estou tentando construir de forma cara, não é um curso petista, não é um curso tucano, é um curso, agora é certamente um curso que presta, eu acho, a devida reverência, sabe, à democracia. A coisa que eu estou tentando convencer vocês nesse curso é de como que a Nova República é a melhor coisa que nós conseguimos ter na história do Brasil. É o melhor regime que nós tivemos na história do Brasil. Isso quer dizer que a Nova República não tenha muitos problemas? Tem imensos problemas. A gente nunca teve um regime melhor, mesmo levando em consideração esses últimos 10 anos que foram muito ruins. Assim no Meio. É como eu estava dizendo, eu sou Pedro Doria, editor do Meio, e esse é o ponto de partida. Hércules Mateus. Esse sujeito se diz liberal, mas se vê sua admiração por esse pulha do Lula da Silva. Esse ex-presidiário quer que o ditador Maduro continue, pois tem a mesma ideologia nefasta. Hércules, eu me digo liberal. Um liberal mesmo, ele gosta do regime democrático, porque a democracia é o regime do liberalismo. É por isso que a gente chama o nosso regime de uma democracia liberal. E então, todo liberal sempre vai partir do princípio de que o natural do regime é que às vezes a gente tenha presidentes de direita e às vezes a gente tenha presidentes de esquerda, e tudo bem, isso é o esperado, isso é o desejado. E que alguns políticos de direita vão ter boas políticas, com as quais nós liberais vamos concordar, e alguns políticos de esquerda vão ter boas políticas, com as quais nós liberais vamos concordar. E vice-versa, tá? Haverá as políticas com as quais nós vamos discordar. Se um político de esquerda bota alguém como Antônio Palocci no Ministério da Fazenda e como seu secretário executivo alguém como Marcos Lisboa, eu tendo a gostar desse momento de governo. Se um político de esquerda bota alguém como Guido Mantega, o Aloysio Mercadante, no comando da economia, eu vou tender a discordar. Mas a minha concordância, a minha discordância não caminha junto com o que eu acho do presidente, pessoalmente. Não caminha junto com se ele tem uma etiqueta escrita esquerda ou uma etiqueta escrita direita na testa. Caminha junto com a maneira como eu percebo a política que ele propõe ser boa ou ser ruim. Se um político pretende fazer uma negociação que leve a Venezuela, aproxime a Venezuela de eleições justas e limpas, coisa que não acontece há 15 anos, eu vou apoiar firmemente isso, porque a Venezuela é um país vizinho e porque, fundamentalmente, eu acredito que democracias fortalecem democracias. Quanto mais democracias a gente tem no mundo, mais fortes as democracias são. Quanto mais democracias nós temos
na nossa vizinhança imediata, mais forte a nossa democracia será. Então, eu acho muito importante que a Venezuela torne ao mundo das democracias. E se o Lula conseguir isso, cara, golaço. E se ele é do PT? Mas vamos continuar aqui nesse tema Venezuela. Samuel F. Tem a impressão de que se o Lula não fizesse esse estardalhaço acerca da democracia na Venezuela, ele não conseguiria espaço para negociar a possibilidade de eleições realmente livres para os venezuelanos em 2024. Samuel, não, eu discordo. O Lula considera que... O Lula fala isso porque ele pensa isso. Ou não é exatamente porque ele pensa isso. A impressão que eu tenho fundamentalmente é que existe uma camaradagem mesmo, uma coisa de... São laços de afeto entre esses líderes na América Latina, dessa geração de líderes de esquerda. E muita gente do PT, tipo militantes mesmo, acham que a Venezuela tá ok. Muita gente acha que ser de esquerda é mais importante do que ser democrático. Entendeu? É desejável, talvez, que seja uma democracia, mas se for uma ditadura de esquerda, tudo bem. É melhor do que ser uma democracia de direita, um governo de direita, tudo mais. Muita gente pensa isso. E o Lula, de certa forma, talvez pense isso, sabe? Então, como é que o Lula reagiria, por exemplo, se ele descobrisse que a Maria Corina, que é a candidata abertamente de direita, tiver de cara para ser eleita em eleições livres presidente da Venezuela? Será que ele vai negociar essa democracia? Essas eleições livres? Eu não sei. Além disso, o Lula não precisa ficar fazendo elogios abertos e rasgados ao Maduro para se sentar à mesa com o Maduro. Se tem alguém em quem o Maduro confia para ter conversa e tudo mais, é o Lula. A relação está dada. Ele não precisa disso, sabe? Aí, na sequência, Gustavo Eberle. Não sei se eu estou pronunciando corretamente. Democracia na Venezuela igual Venezuela capacho de Washington. Sempre foi assim. Estude a ditadura dos cartéis petrolíferos na Venezuela, 1930 a 1990. O mesmo para Cuba. Olha, Gustavo, vamos lá. A Venezuela é um dos países, talvez seja o país da América do Sul, não me recordo nenhum outro, que manteve um período durante o século XX tão estável de democracias continuadas. Agora, você tem razão a respeito tanto de Cuba, pré-Fidel Castro, né, a Cuba do Fulgêncio Batista, quanto a Venezuela pré-Chávez. No caso da Venezuela, era um regime democrático profundamente corrupto, com muitas mazelas, tudo mais, meio imóvel, sem capaz de resolver muita coisa, na verdade. Mas, bem ou mal, democracia aberta, com voto livre e tudo mais. Cuba não, né? Cuba talvez tivesse essa mesma característica de boa parte dos negócios do país, que também acontecia na Venezuela, né? Estarem de alguma forma ligados ao mercado americano e com muita gente, muitas companhias americanas donas de negócios, mas Cuba era uma ditadura, né? Fulgêncio Batista era um ditador. É diferente nesse sentido do regime venezuelano. Olha, mas isso não quer dizer que precisa ser sempre assim. Isso não quer dizer que a única alternativa para a Venezuela, que a única alternativa para Cuba seja ser uma democracia fraca, de alguma forma subalterna a qualquer país. A Rússia, entendeu? Cuba é subalterna hoje à China, cara. Entendeu? Foi durante muito tempo subalterna à União Soviética. A Cuba não passou a ser um país mais
de alguma forma menos subalterno, porque passou a ser uma ditadura de esquerda ao invés de uma ditadura de direita. A Venezuela é profundamente dependente da Rússia e principalmente da China também. Profundamente, muito dependente do Brasil. Então, uma democracia não precisa ser fraca e ser uma ditadura não garante independência. E mesmo que garantisse, viver numa ditadura não é bom. Sabe? Não é bom. Aí tem o... Vou ler 2 comentários seguidos. Na verdade, tem o Rock'n'Wood. O Rock'n'Wood fez 2 comentários, um depois do outro. O primeiro foi: poxa, Pedro, o problema da Venezuela é o embargo. E na sequência, dessa maneira você desinforma e vira ferramenta do império, meu irmão. Meu irmão, gostei do sotaque. E gostei do sotaque escrito. Isso posto, cara... O problema da Venezuela é que é uma ditadura, bicho. Eu falo isso, tipo, eu assisti. Eu tava na Venezuela em 2012, quando... Foi 2012 ou 2011? Quando foi a última eleição do Chávez. Cara, um Petare, um dos maiores bairros de Caracas, é a principal favela de Caracas. Uma sessão eleitoral após a outra que eu entrava, tipo, o sujeito ali do PSUV, do partido do Chávez, plantado dentro da cabine de votação, olhando como as pessoas votavam. Aí eu perguntava para as pessoas assim, mas vem cá, por que tem um chavista vendo como as pessoas votam? E a resposta que me dava, não, é que muita gente não sabe usar a urna, então ele está lá para ensinar. Droga nenhuma. Isso é Brasil da Primeira República, entendeu? Coronel ali, voto de cabresto. Mesma coisa. Mesma coisa. Entendeu? O embargo econômico é um problema? É. O embargo econômico é uma política justa? Não é. Você sabe que o embargo é muito mais leve hoje do que era 3 anos atrás, justamente por causa da guerra da Rússia? Claro, os americanos precisam comprar petróleo. Entendeu? Sai dessa, cara. Entende? Democracia é bom. Liberdade é bom. Viver numa ditadura é uma droga. Entendeu? Tem gente que vive bem numa ditadura porque é próxima do governo, porque concorda com as ideias do governo. É. Tem. Mas você quer isso? Entendeu? Você quer viver num mundo em que você tem o direito de impor a sua visão de mundo a todo o resto e as pessoas não têm o direito de questionar? Cara, isso aí é desumano. Entende? Enfim, aí nessa... Esse próximo comentário é bom. Eu gosto desse próximo comentário, o comentário do Frederico Celentano, porque embora ele discorde de mim, ele está fazendo uma leitura absolutamente ancorada em fatos. Discordante, porém ancorada em fatos. Vamos lá. Pedro, não vai rolar. Tem uma variável aí que você não considerou. Os Estados Unidos renovaram por 6 meses a licença concedida a 4 companhias de petróleo do país para realizarem operações destinadas a preservar seus ativos na Venezuela, ou seja, flexibilizaram o embargo porque estão precisando comprar petróleo de lá. É o pior momento para barganhar eleições livres com Maduro, tendo como contrapartida o fim do embargo. Como se diz, é preciso combinar tudo isso aí com os russos, no caso, os venezuelanos que estão no poder. Eu iria além, né, Frederico? Tipo, reforçando seu argumento e não o meu, né? Todas as pesquisas, os dados, os indícios que nós temos são de que o Chávez perderia... O Chávez... Ato falho. O Maduro perderia para Maria Corina, que gosta de se comparar com a Margaret Thatcher, que fala em... Imagina, gente de esquerda ouvindo uma coisa dessas, né? Da esquerda nacionalista. Fala em privatizar a PDVSA, que é a empresa de petróleo da Venezuela, a estatal de petróleo da Venezuela. Gosta de se comparar com a Thatcher e alguns dizem que é o Bolsonaro, a Bolsonaro da Venezuela. Eu acho um pouco forçado dizer
que ela seria uma Bolsonaro no sentido de... No sentido de querer romper a democracia, né? Não vi indícios claros disso, mas certamente é uma pessoa de direita dura. Não lembro de termos tido um presidente tão de direita quanto ela se mostra ser na nova república. Bolsonaro não conta, o Bolsonaro é um reacionário, está possivelmente à direita dela, mas... quer dizer, a gente estaria falando de o Maduro topar negociar para uma eleição em que ele possivelmente vai perder, e vai perder para uma candidata de direita dura. Então tem outras duas questões aí. Primeiro, ele tem que topar, né? E segundo, o Lula tem que achar que é um bom negócio, é melhor a Venezuela com uma presidente democrática, com uma presidente muito de direita, do que a manutenção da ditadura com Maduro no poder. Essa não é uma negociação trivial para o Lula entrar, não. Agora, veja, por outro lado, o cacife internacional do Lula cresce pra cacete. E talvez o Maduro consiga perceber, eu não estou dizendo que ele vai perceber, mas ele consiga perceber o que os ditadores brasileiros perceberam, que é... às vezes, quanto mais tempo... Às vezes é melhor você sair na alta, negociando as condições de saída, tipo, não vai ter um julgamento, sei lá, não sei o que estaria na mesa. Vão deixar todo aquele bando de general corrupto do regime vai ficar com a grana deles, vão ficar com as empresas deles que... De repente tem um espaço aí de negociação. Às vezes, para um regime ditatorial, é melhor você sair quando você ainda tem controle do que quando você não tem. Enfim, olha, absolutamente pragmático o seu comentário, sua observação, sua ponderação. Você pode perfeitamente estar certo. Vamos ver o que acontece. Eu insisto, se o Lula conseguir, não estou dizendo que ele vai tentar, intentando, não estou dizendo que ele vai conseguir, se ele conseguir, é um golaço. Um último comentário, voltando para comentários do vídeo de segunda-feira, Beninha Lopes. Pedro, eu queria te ouvir falando dessa mania que se instalou no Brasil de governar por emenda constitucional. A Constituição não deveria ser relativamente estável? O normal não seria projetos de lei que fossem a norma? Como e por que isso aconteceu? Isso não vai fazendo cada vez uma Constituição mais disfuncional? Não acaba deixando o governo mais dependente do Congresso? Acho que daria uma boa discussão, e dá mesmo uma excelente discussão, Beninha. Olha, existem duas maneiras de você pensar Constituição. Você pode pensar... Na verdade, tem três. E uma terceira é muito complexa, né? Tem alguns países, é o caso de Israel, é o caso do Reino Unido, que não tem uma Constituição claramente escrita. O que você tem é a jurisprudência. O que você tem é a sequência ao longo de anos, e no caso do Reino Unido, séculos, de decisões por parte da Suprema Corte, que vão ali, tipo, é quase como se o judiciário, ao longo do tempo, a partir dos costumes e hábitos instaurados, fosse criando o que a Constituição é. Eu acho temerário para um país como o Brasil adotar esse tipo de sistema. Mas é um sistema que existe. Aí você tem um segundo modelo, que é um modelo como o americano, né? A Constituição americana tem uma folha frente e verso. Você tem uma Constituição profundamente enxuta, que tem princípios muito gerais, tipo, olha, são 3 poderes, cada um dos poderes funciona dessa forma, pá! É isso. Entendeu? De tantos tempos você faz eleição. Aí, na sequência, os americanos fizeram essa Constituição, uma frente e verso. Aí depois aprovaram 10 emendas, que eles chamam de Bill of Rights, né? Na sequência mesmo, os mesmos constituintes aprovaram, mas são emendas à Constituição, que estabelecem, mas novamente, né? Uma folha frente e verso. A segunda página, que estabelece os direitos essenciais de cada cidadão, né? Começa com a primeira emenda, que é
liberdade de expressão, liberdade de imprensa, liberdade de culto, liberdade de se reunir e tudo mais, né? Aí você vai listando lá os 10 direitos essenciais de uma democracia liberal. Quando você tem uma Constituição assim muito enxuta, aí você quer tornar essa Constituição muito difícil de emendar. E de fato a Constituição americana é muito difícil de emendar. Por quê? Porque você está deixando um plano aberto para que os governos possam ir se adaptando de acordo com os tempos. Ó, desde que você siga esses princípios muito básicos, vai dar certo. Então, manda ver. Agora, as constituições mais modernas, boa parte das constituições, a Constituição do brasileiro é até bastante grande, mas a maior parte das constituições assim, produzidas nos últimos 20, 30 anos são constituições muito grandes. E o motivo pelo qual se decidiu fazer uma Constituição muito grande no Brasil, veja, eu não estou justificando isso. Só estou dizendo qual foi a linha de raciocínio seguida. É que num país com tantas inseguranças, com tantas injustiças, com tanta desigualdade, que estava acabando de sair de uma ditadura, que não foi a única ditadura do século XX, de um país com tanta tradição de golpes de Estado. Eles queriam que um Bolsonaro da vida, que por um acaso pudesse vir, não conseguisse destruir com facilidade a república que havia se instaurado. Entendeu? Não pode ser princípio tão básico. A gente precisa estabelecer direitos sociais mais claros, a gente precisa... E assim fez. Quando você faz uma Constituição tão grande, que entra em tanto detalhe, a gente entra em tanto detalhe sobre política pública, a gente diz que tantos por cento tem que ser gasto em saúde, que tantos por cento tem que ser gasto... Porque o raciocínio dos constituintes será esse. Ó, se você não definir que tanto vai ser gasto com saúde, alguém pode se virar e falar, não vai ter saúde pública, não vou dar dinheiro para o SUS e pronto. Entende? Não, vamos obrigar na Constituição. Quando você faz isso, aí você tem que produzir uma Constituição que seja, para qual seja, que seja razoavelmente fácil de emendar. Que governos consigam emendar. Não é moleza, mas é possível para qualquer governo emendar. Uma Constituição desse tamanho tem que ser emendada por qualquer governo. Isso é dado pela natureza de como o documento é. Então, não é... Eu diria a você, não é que se criou um hábito de... Essa é uma Constituição que foi criada para entrar com em muito detalhe sobre política pública, e uma Constituição assim tem de ser fácil de emendar. É feita para que os governos saiam emendando a Constituição. Eles têm que ter uma determinada quantidade de apoio no Congresso, evidentemente, mas a partir do momento que eles têm... Então, a própria ideia de que existe um presidencialismo de coalizão, de que governos têm de criar base no Congresso, isso nasce do fato de que a Constituição tem de ser emendada por conta de como a Constituição foi elaborada. Existe uma outra maneira de você lidar com isso, que é a maneira portuguesa, que é de tantos e tantos tempos, se eu não me engano em Portugal é de 10 em 10 anos, você tem como se fosse uma mini constituinte, né? Você constitui um congresso cuja missão é... Deixa eu reler aqui a Constituição e ver o que eu tenho que adaptar e tudo mais. Acho que é isso, de 10 em 10 anos eles fazem. Então, é a escolha que nós fizemos e não é... Embora eu, pessoalmente, gostaria que 1/3 da Constituição, principalmente aquele que entra em detalhes sobre política pública, saísse. Essa é uma opinião minha, pessoal. Eu entendo que boa parte das constituições feitas dos anos 70 para cá são constituições que tendem a ser mais longas e que partem do princípio de que elas precisam ser emendadas de tempos em tempos, de que isso é normal. Tá? Isso não é uma jabuticaba brasileira, isso é como se pensa a Constituição de forma contemporânea. Então, esse é um desenho institucional. Eu acho que a gente pode e deve ter essas discussões
sobre se esse é o melhor desenho institucional para dar estrutura para o Estado brasileiro, mas não é um desenho institucional absurdo no sentido de ninguém é assim e tudo mais. É um jeito de fazer. E não precisa... Eu acho que se a gente tivesse, por exemplo, um sistema... um sistema de voto um pouquinho diferente para deputados federais, por exemplo, o sistema distrital misto, né, em que parte dos parlamentares vão ser escolhidos por... Enfim, aí a gente começa a entrar num outro debate. Se a gente talvez escolhesse de uma forma um pouquinho diferente os deputados, talvez fosse um pouco mais suave esse processo de composição. Se a gente tivesse menos partidos, o Congresso já está trabalhando para a gente diminuir o número de partidos políticos, né? Enfim, é longa e complexa essa discussão, né? Obrigado pelo comentário. Gente, é isso. Até segunda-feira.